entrar. 6. Calma aí que ainda tá no YouTube, já não tá. Estamos ao vivo. Entramos. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo agora. Marinete deu boa noite. Francisco deu boa noite. Boa Esperar noite, o todo pessoal mundo. entrar mais. Boa noite todo mundo também. Esperar mais gente entrar. Deixa eu ver quem mais tá. É como a gente teve a mudança de canal, de link, né? Uhum. Boa noite, Murilo. Boa noite, Kátia, minha noiva, presente. Tá baixo, professor. Tá baixo? Melhorou? Tá. Pronto. Deixa eu colocar pra cá, não sei se ficar muito visível, né? Fica meio estranho. Boa noite, Soraya. Internacionalmente. Ah, é uma longa história essa aí. Cientista renomado internacionalmente. Vai contar aqui também, viu? Ixi. Boa noite, Graciane. Não é isso. Carlos tá aí? Não. Como bom professor, eu preparei um slide, né? Né? Como bom professor, preparei também um slide aqui para mostrar para vocês. Só algumas fotos. Aí quando eu quiser começar, tu me avisa, tá, gente? Como é, professor? Quando você quiser começar, você pode me avisar. Ah, tá. Não tô só aguardando aí você consertar os slides. Ajeitar os slides aí. Não, já estão. Acho que já está no ponto aqui. Só para. 15 pessoas assistindo. Deixar a tela cheia, só para não vou ver vocês, mas aí não fica essa. Pois é, vamos começar com a apresentação, né? Tudo bem, vamos Eu lá. acho que daqui você é o mais desconhecido, né? Ninguém desconhece, ninguém conhece. Quem eu? É. Acho que ninguém me conhece, não. Estamos aqui para nos conhecer. Conheço Então, alguns. pois é, eu acho que ninguém me conhece. Eu sou Jefferson Lopes, sou biomédico, tenho mestrado em virologia e especialista em microbiologia. E atualmente sou doutorando do programa BAIP da FPA. E hoje a gente vai dar início, né, à segunda live da gente aqui no YouTube. A gente teve um problema técnico com o nosso canal, mas rapidamente aí o professor conseguiu resolver. E estamos aqui. E vamos falar hoje sobre a perspectiva, né, do egresso, do aluno que sai, do discente que sai do programa e entra no mercado de trabalho, e entra no mercado acadêmico, no mercado científico. E o professor vai explanar aí suas ideias, suas histórias, suas perspectivas,
vai mostrar para a gente aí, né, sobre a visão dele, de como é que está atualmente, e vai comparar em relação com o passado e a perspectiva futura, né? Então, vamos lá, professor. Se apresente aí também, acho que, não sei se precisa, mas a nível de protocolo, pode... Bom, então só para, já que tu me deste a liberdade de eu me apresentar, então eu sou o professor Francisco Thiago, aqui do PPG Baip, sou biomédico, formado aqui pela Universidade Federal do Pará, tenho mestrado e doutorado em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários, né? Então eu fiz toda a minha pós-graduação aqui no PPG Baip, no qual agora eu sou docente, e é sobre um pouco disso que a gente vai conversar também hoje. E fiz também um estágio doutoral sanduíche nos Estados Unidos por um ano. Eu também até coloquei aqui algumas imagens depois para apresentar um pouco sobre essa minha trajetória toda, né, que é o que a gente vai discutir um pouco na nossa live de hoje. Eu preparei, como eu estava falando para o Jefferson, né, professor, um negócio ralado. Eu preparei uns slides até para a nossa live, que na verdade são algumas imagens para, como a gente vai falar um pouco da minha carreira, no final, é quase um memorial, né? Foi bem engraçado fazer essa apresentação. Então, como é quase que um memorial, aí eu vou apresentar um pouco sobre a minha trajetória também dentro da biomedicina e um pouco no PPG Bahia. Aí eu só separei umas fotos, né, umas coisinhas para mostrar para vocês. Mas aí o Jefferson vai fazendo as perguntas e com o decorrer das perguntas, que a gente tem um roteirinho para seguindo, eu vou, então, mostrando as imagens que eu achar que vão se encaixar nesse momento das perguntas. Aí, Jefferson, pode ficar à Quem quiser vontade. perguntar também, né, pode ficar à vontade, quem quiser tirar dúvida, né? Isso, quem quiser, tiver alguma pergunta, pode fazer também, que a gente está aqui, vai tirar um momento depois para ficar respondendo perguntas, tirar dúvidas, curiosidades e afins. Então, professor, há quanto tempo você é egresso do programa, do BAIP? Eu entrei no PPG em 2000 e... Eita, nem lembro, 2009, foi 2009, então estamos em 2021, né? Tem 12 anos, mais ou 12 menos. anos. 12? Não, 12 não, nem sei mais fazer as contas. É isso mesmo. Então, né, desde 2009 que eu sou egresso do programa, eu entrei fazer o mestrado, e aí já aproveitar que a gente vai falar disso, né, já falar um pouco desde quando que eu estou no programa, eu estou separando aqui as imagens que eu tinha montado. Não sei se Tem foto da graduação também? eu tinha colocado algumas, mas eu não sei. Tá aparecendo? Ah, tá. Ah, tá sim. Então, eu só coloquei aqui, né, então, que eu passei no vestibular em 2005, contando um pouco da minha história de medicina. Ainda tem a imagem, vocês estão vendo aqui a imagem do jornal, né, porque ele saía no jornal, a gente ouvia muito na rádio. Hoje ainda tem um pouco, né, na rádio. E aí a gente via o nome no jornal e tal. Então, eu comecei na minha graduação em biomedicina, eu comecei a estagiar com a professora Dini, a mulher charmosa que está aqui na imagem para vocês. Ela já foi coordenadora do PPG Bahia. Em 2006, mais ou menos, comecei a estagiar com a Dini. Aqui são imagens da minha turma de graduação. Olha só, né, o que eu estava dizendo. Separando as fotos, eu falei, gente, o tempo faz muito bem para a gente. Olha como está melhor, né? Olha só, cabeluda, aqui eu trabalhando lá no laboratório com a professora Dini também, né? Então, passei um tempo lá trabalhando com a professora Dini, e a gente fazia inicialmente com a professora Dini e com a professora Elane, né? Eu fazia parte de coletas de sangue, confecção de esfregaços, né? Então, a gente trabalhava num projeto que era de, mais ou menos, a gente fazia diagnóstico de dirofilária canina, é o verme do coração do. E até então eu estava meio assim perdido, né? No início, na verdade, eu me apaixonei pela Dini, me apaixonei cientificamente por ela. Eu falei, poxa, sabe aquela, quando tu vê um professor e fala assim, que eu quero trabalhar com aquela pessoa. Então foi essa
a primeira sensação assim, que eu tive quando eu conheci a Dini. Tá? Um dia eu vou trabalhar com essa mulher. E aí, né, foi o que aconteceu. As coisas foram se encaminhando para isso, na verdade. Então, a gente começou a trabalhar juntos. E quando foi em final de 2005, início de 2006, a professora Reinalda veio para Belém. Ela ajudou a professora Dini durante o doutorado dela. E ela fez esse projeto, que é um PROCAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a UFPA, para iniciar a linha de euminthologia na universidade, que até então ninguém trabalhava com vermes, né, com eumintos, dentro da UFPA. Então, a professora Reinalda chegou com a Dini, teve essa proposta, né, de começar a trabalhar com os eumintos, e a Dini, na época, já tinha trabalhado só com filariose, né, falou, tá, vamos trabalhar sim, tem problema algum, é excelente, e aí foi quando eu comecei a entrar no mundo da eumintologia, dos eumintos, né. Começou Então, a a paixão por professora... aí, né? Foi, aí eu comecei a me apaixonar pelos vermes, né, e aí a Reinalda, ela já faleceu, ela faleceu em 2009, né? Então hoje o nome do nosso laboratório leva o nome dela, que é Laboratório de Biologia Celular e Eumitologia, professora doutora Reinalda Marisa Lanfredi. Então essa é a famosa Reinalda, até para os meus alunos que ainda não conheciam, nunca ouviram falar dela, que estão aqui assistindo a gente, né? Já tem a fotinha da Reinalda. E aí eu era assim super apaixonado pela Reinalda também, no sentido, também cientificamente falando, né? Porque ela era assim, aquela pessoa que, sabe quando tu olhas para um professor, assim, tu vê que ele, porra, eu gosto muito de fazer isso? Quero Era ser assim assim que também. quero ser assim também, era assim que era a Reinalda. Então, ela tinha essa paixão pela eumitologia e fazia com que a gente também se apaixonasse pelos eumintos. Né? Só mostrando aqui também algumas coisas que, durante a minha graduação, ainda passei pela laboratório da professora Edilene, estágios lá com o professor Isaac, ele nem deve lembrar mais, né? E tem um tempo lá, né, fazendo que a gente estágio rotatório do curso e tudo mais, né? E trabalhei nesse projeto com o Verme do Coração do Cachorro, com a professora Dini, professora Elane e professor Adriano. Na época, a Elane fazia doutorado, o Adriano entrou para fazer o doutorado e eu estava aqui bonitinha ainda, né? Até que eu estava bonitinha nessa foto. Eu estava A ainda no início graduação. da graduação, na graduação. Estava no meio metade da verdade da graduação, aproximadamente. Então, olha só que legal, né? A gente olha para essa foto, é legal olhar para essa foto hoje e ver que antes a Dini era professora só do PPG Baip e hoje todos nós somos professores do PPG Baip. E todos foram alunos do PPG Baip também, né? Então, o professor Adriano Penha Furtado já foi, inclusive, coordenador do PPG Baip, a professora Dini já foi coordenadora do PPG Baip, e a professora Elane, hoje é professora da UFRA, e ela também é professora do PPG Baip. Então, você só já começa a falar, né, da perspectiva do egresso bem aí. Olha que legal. É muito bacana ver essa foto e a gente, hoje, perceber que todas as pessoas estão trabalhando com a gente, né? Então, aqui, os momentos lá de descontração no laboratório. Então, ó, o Adriano novinho aqui ainda, Dini, eu, Elane. Aqui a gente tem o Jurupitã, a Reinalda, né? Então, durante uma das disciplinas, a Reinalda veio ministrar, na época que ela estava nesse... Então, a Reinalda foi da minha banca de TCC, olha, não dá para ver muito bem aqui, né? E aí, no final de 2009, foi então que antes até, eu acho que foi no dia da minha defesa do TCC, ou algo assim do tipo, eu recebi a notícia que eu tinha passado no mestrado, eu não tinha nem participado da formatura em si, né, e tudo mais. Acho que foi um dia depois, 2 dias depois que eu defendi o TCC. Coisa assim do tipo. A Reinalda chegou toda feliz, você passou no mestrado, não sei o quê. Eu falei, poxa, Reinalda, que massa, né? Assim, não assim, eu estava super feliz também na época. Então, em 2009, que foi quando eu me formei, eu já entrei no PPG Baip e nesse mesmo ano, em abril, foi quando a professora Reinalda faleceu, então mestrado aqui, né? E quando o nosso laboratório passou a se chamar Laboratório de Biologia Celular e Eumitologia, professora doutora Reinalda Marisa Lanfredi. Então, foi em abril, foi logo depois da defesa de doutorado do Adriano. E olha
doida que é a minha história com o BAIP, né? Eu queria fugir do BAIP, presta só atenção no que foi, né? Então, logo depois que eu defendi o mestrado, a professora Dini começou um projeto, foi um outro PROCAD, era esse projeto Consolidação e Expansão da Linha de Odontologia do PPG BAIP, a implantação de uma rede de cooperação UFPA, UFV, com o professor Cláudio Mafra, e Fiocruz, com a professora Cláudia Portes. E aí a ideia era que eu fosse fazer o meu doutorado em biologia parasitária lá na Fiocruz. Então, eu queria fugir do BAIP, né? Eu dizia que eu queria fugir do BAIP. Fugir entre aspas. E aí eu eu tentei a prova de seleção do doutorado na Fiocruz. Só que nessa época também, N coisas aconteceram, problemas pessoais, e eu também ainda não tinha nem terminado o mestrado quando eu tentei a seleção, né? Eu fui assim meio que na doida, tipo, vou tentar essa seleção de doutorado, não tinha nem terminado o mestrado. E, obviamente, não fui selecionado, né? Aí eu voltei para casa, aquietei o facho, falei, conversei com a professora Dini, e aí ela falou assim, vamos tentar no BAIP, não deu na Fiocruz, mas vamos continuar no BAIP. Por que não? E eu falei, claro, excelente, para mim tá ótimo, né? Então, aí foi quando em 2011, aproximadamente 2011, nem lembro mais, eu tô perdido, foi 2010, 2011, isso mesmo. Por aí. Eu entrei no doutorado no PPG BAIP, foi a época que eu estive lá, né? Logo depois que eu voltei com a professora Cláudia, eu comecei o doutorado, trabalhava com parasitos de peixes, né? Fazia, assim, os diversos trabalhos lá no laboratório, então a gente sempre teve, para quem me conhece, sabe que eu gosto bastante dessa parte de extensão, trabalho com a comunidade. Desde a graduação eu era assim, né? Então, na pós, a gente também sempre fazia bastante coisa lá no próprio laboratório. Então, no início do meu doutorado, foi quando eu já estou até adiantando, na verdade, aqui uma das perguntas, né, que nosso roteirinho, que vocês perguntam sobre a minha vivência e sobre as dificuldades, né, que eu tive durante o doutorado, né. Esse aqui, doutorado na verdade, todo mundo sabe que a pós-graduação não é um local assim que a gente tem sempre as melhores experiências do mundo. A gente também passa por várias dificuldades. Então, nessa época do início do doutorado, eu entrei sem bolsa, então eu fiquei, eu acho que um ano aproximadamente sem bolsa no doutorado, sem bolsa, sem fazer, assim, até então não estava fazendo nada, mas foi o momento que eu tive a oportunidade de trabalhar como biomédico, né, biomédico de fato, no laboratório de análises clínicas. Análises clínicas. Eu fui para a clínica Som Diagnósticos. Então, lá eu trabalhei um tempo no setor de bioquímica do laboratório e também no setor de microbiologia no laboratório, que era o que eu mais gostava, né? Enfim, a gente estava ali fazendo mestrado, doutorado em biologia de agentes infecciosos parasitários, eu queria trabalhar no setor de microbiologia. E aí eu também, logo depois que então eu fiquei na clínica Som por 6 meses e em seguida eu fiz um concurso para professor substituto. Eu estava no doutorado. E aí eu passei aqui nesse processo seletivo simplificado para dar aula de bacteriologia e imunologia, né? Então, aqui só algumas imagens da época já um pouco mais feliz, já não estava tão difícil, porque eu estava ali dentro da universidade, né? Não precisava ficar me deslocando para fazer pesquisa e para dar aula para ele mesmo. Só que, ao mesmo tempo, que a vida não estava tão fácil, a gente queria dificultar mais um pouco ainda, eu acabei mais fotos, né, da época que eu ministrava aulas no Tá ruim, professor, o áudio. Voltou. Então, essa aqui foi só as imagens com o pessoal, né, da enfermagem, na época que eu era substituto, isso em 2011.
E aí, como eu falei, como a vida não estava tão fácil, eu ainda falei assim, vou dar aula numa faculdade particular. Foi o momento em que eu comecei a adquirir, é aquilo, né? Tava difícil, porque eu estava fazendo doutorado, dando aula na UFPA e dando aula na ESA+. Então, eu dava aula de manhã, às vezes na UFPA, às vezes de manhã e de tarde, e na ESA+, dava aula à noite. Uhum. E aí, nessa época eu ainda estava sem bolsa, né? Então, eu fiquei quase um ano, praticamente, trabalhando e fazendo doutorado. Aí foi um momento, eu acho assim, que foi um momento mais difícil dentro da pós-graduação para mim. Foi difícil, mas ao mesmo tempo era bom, né? Porque ganha muita experiência, é um aprendizado muito grande para a gente estar ministrando aula, conversando com pessoas, conhecendo pessoas, né? Fazendo o famoso networking, né? A gente vai conhecendo todo mundo. Né? Eu passei aí um tempo na ESA+, também, acho que quase um ano aproximadamente, e também nessa época eu dava aulas na especialização, então eu cheguei a dar aula na especialização de microbiologia aqui do ICB. Inclusive fui seu aluno lá. Você foi meu aluno, mas já foi recente, né? Foi tipo uns 2 Foi anos atrás. 2017. Essa época aqui, vamos lá, 2012, 2011, 2012, né? E eu também ministrei aulas na faculdade de Ipiranga, na época, que tinha um curso de especialização em microbiologia. Uhum. E nesse momento também, né, logo depois, na verdade, foi quando a Jeanne, junto com aquele projeto grande que ela tinha feito, ela tinha conseguido uma bolsa de doutorado sanduíche. E aí eu falei assim, eu quero fazer doutorado sanduíche. Novos ares. Então, isso aqui foi data de 2012, né, a carta. Então, foi quando eu fui para Nebraska, na Universidade de Nebraska, Lincoln. E eu passei um ano nos Estados Unidos, né, com o professor Scott Garber. E aí lá também tive isso tudo, né, dentro do BAIP, mas foi tudo via BAIP, né, todas essas coisas. Né? Eu disse tchau para todo mundo, a gente teve a festinha no laboratório, todos os alunos da época que estavam aqui. Já foi aluno, o Henrique já foi aluno do PPG, a Cássia, a maioria que era do PPG BAIP, o Jefferson foi do PPG BAIP, acho que a Soraya está assistindo a gente. Olha a tua foto antiga aqui. Posso te mandar depois, viu, Soraya? A Elri, que também foi do PPG BAIP, o professor Ivonildo, do PPG BAIP, a Manu, para quem não conhece a Manu, essa aqui era a Manu, agora ela é outra pessoa. Quem já conhece a Manu atualmente, que ela tá outra pessoa. Então, nessa época foi que eu parti para o doutorado sanduíche com o Scott Gardner, esse orientador lá, do laboratório de parasitologia Harold Manter. Super legal, participei de disciplinas de campo, né? Então, lá no campo Bermudinho. E também, nessa época, eu tive uma oportunidade muito legal no meu doutorado, que eu participei eu escrevi um projeto para um grant, né, para um prêmio da Universidade de Harvard, um prêmio do Museu de Zoologia Comparada, que é um prêmio Ernst Mayr Grant, em sistema. Eu ganhei para poder visitar 2 coleções de parasitos, né? Então eu fui ainda no doutorado, eu fui para Paris, depois eu fui para São Petersburgo, na Rússia. Então eu digo assim que a minha trajetória no Bahia foi quase uma world trip, né? Foi quase uma viagem ao redor do mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares super legais e muitas pessoas diferentes também. Conheci os curadores dos museus, os pesquisadores. Então, participei de várias conferências internacionais, ganhei prêmios por melhor trabalho, apresentei. Eu ganhei prêmios, né, quando eu estava por lá, de melhor trabalho apresentado. Essas 2 conferências que eu trouxe. Eu tirei uma foto com o meu orientador, porque ele falou assim, olha que legal, eu também ganhei esse prêmio, mas, sei lá, 10 anos atrás, uma coisa assim. Então, foi super legal, né? E a gente tirou uma foto junto para mostrar a minha plaquinha do prêmio e a plaquinha dele do prêmio.
sou eu, magrinho nessa época, né, apresentando o trabalho lá na conferência. E aí a gente fazia, e lá era bem doido, né? O pessoal nos Estados Unidos. E aí a gente, até na época do Halloween, a gente tinha seminário, e aí nesse dia de Halloween era o meu seminário, eu fui apresentar meu seminário fantasiado também, né? E daí que eu tiro as minhas ideias loucas também das aulas, já dei uma aula uma vez no dia de Halloween que eu falei que eu fui fantasiado, foi super legal. Então daí que vem também essas ideias bem loucas que tudo isso eu vivi lá nos Estados Unidos, então foi um tempo muito bacana. Conheci muitos lugares diferentes, muitas pessoas, brasileiros, estrangeiros, né? Foi uma trajetória bem legal também, uma parte bem legal da minha vida dentro do PP Jabaípe, dentro da minha pós-graduação. E quando foi em dezembro de 2013, próximo, né, voltado, né, agora, e defendi meu doutorado, porque já tinha saído o concurso. Olha como as coisas vão se casando, né? Então, foi a oportunidade aliada com a sorte ao mesmo tempo. Então, quando eu voltei do doutorado, sanduíche, eu ainda não tinha defendido, mas eu já estava com a tese praticamente pronta, tinha publicado alguns artigos, já tinha feito tudo, e aí saiu o concurso de parasitologia aqui para o ICB. Aí eu falei, legal, que tal, né, se eu defendo e faço. Então, dia 5 de dezembro de 2013 foi quando eu defendi meu doutorado no PPG Baípe, que foi a banca do dia, né, e os colegas, a professora Adriana, a professora Elane, eu aqui na época que eu defendi, a professora Dini que me orientou, a professora Marinete, que foi da minha banca, a professora Virag Veneki, que foi da minha banca, também professora aqui do ICB, e o professor Arnaldo Maldonado, lá da Fiocruz do Rio de Janeiro, né? Então, foi nesse momento que eu, podemos dizer assim, eu terminei meu doutorado, né? Fiz o concurso, então fiquei ali naquela loucura estudando para a prova, né? Então, bastante tempo estudando para a prova, e em 2014 foi que... Ops, tem esse slide errado aqui. Em 2014 foi que eu entrei na universidade. Então, toda essa trajetória foi muito legal, muito importante para mim, que eu consegui fazer, né, várias parcerias de outros institutos, de outras universidades, da UERJ, da UFRJ, do pessoal do Paraná, né? Então, eu tive várias oportunidades, aprendi e conheci muita gente, e mais ou menos em 2015... entrei no PPG Baípe, né? Aqui só mais algumas pessoas que eu conheci também durante a minha jornada. Agora já... Esse aqui é o Dr. Genovese Jr., que escreveu Foundations in Parasitology. Da parasitologia. Eu conheci esse pesquisador que é o Don Geringer também. Ele trabalha mais com ectoparasitos, com ácaros, carrapatos e afins. O famoso Daniel Brooks, né? Os meus alunos conhecem muito o Brooks. Algumas pessoas que estão trabalhando hoje em dia com doenças infecciosas também devem conhecer bastante o Daniel Brooks, que ele tem feito uns trabalhos muito bons e escrito livros super legais sobre mudanças climáticas e doenças, né? Então, ele começou na parasitologia, ele é um dos parasitologistas mais famosos que existem no mundo, assim, e ele tem mais de, 300 artigos escritos hoje em dia, né? E é bem interessante que quando eu conheci o Daniel Brooks, eu não sabia que o Daniel Brooks eu não tinha associado o nome à pessoa, sabe? Então, ele estava lá por Lincoln e ele falou assim, ele perguntou, você já trabalhou com parasitos de anuros, né? O mestrado dele parece que foi com isso. Eu falei, já trabalhei. Ele falou assim, o que você acha da gente sair uma noite, assim, para passear? A gente vai para uns locais que eu conheço, já uns pontos que eu coletei no meu mestrado, porque eu estou procurando uma espécie específica de rã com a qual eu trabalhei. Eu quero saber se, depois de 20 anos, sei lá quantos anos, não lembro exatamente, se a comunidade parasitária mudou, se está a mesma, né? Mais aquela coisa toda. Eu falei, vamos, né? A gente saiu para coletar junto, conversando no carro, né? Ele foi lá na minha casa me buscar. E, altos papos, altas ideias trocadas, e aí a gente conversando sobre evolução, sobre qual a especiação, parasita hospedeiro, aquelas coisas que eu super gosto também de discutir.
Aí, depois que ele está hoje na Hungria, se eu não me engano, e ele já, na época ele já estava para lá, né? E ele voltou para a Hungria, e eu fiquei assim, aí eu falei assim, peraí, eu peguei um livro, A Natureza da Biodiversidade, né? Também é um livro super famoso dele. Aí eu olhei, eu falei, Daniel Brooks, eu falei, caramba, esse é o Daniel Brooks. Eu saí para conversar com ele, a gente jantou, a gente conversou, foi um negócio muito doido, né? Então foi uma época muito, muito legal que eu passei lá com o Scott. E também eu tive a oportunidade de conhecer vários membros da Sociedade Americana de Parasitologistas, né? E que lá em Nebraska foi o local. A Sociedade Americana. Seu microfone tá com Super problema. legal. Oi. Tá com problema. O microfone tá com problema. Ixi. Eu tô me mexendo muito, acho que é isso. Deve ser. Vou colocar ele aqui pra frente. Porque eu sou uma pessoa muito... Eu gesticulo demais, né? Na hora de falar. Então, nessa época, né, eu tive a oportunidade de conhecer essa galera toda, ver o local onde iniciou a Sociedade Americana de Parasitologia. Melhorou meu microfone, gente? Melhorou. Ficou melhor. Melhorou, né? Tá. Coloquei aqui pra frente, que se eu mexer, ele não bagunça. Aí eu conheci a galera da Sociedade Americana de Parasitologia, né? Foi a época que eu me afiliei também. Então, foi um período muito, muito bacana na minha vida. Eu conheci, né, como eu havia comentado, o curador da coleção lá do Museu de Paris, que é o Jean-Louis Justine. Conheci o Dr. Pavel lá na Rússia. E fiz outros amigos também na Universidade do México, na cidade próximo da Cidade do México. E, inclusive, depois o Henrique, que foi aluno do PPG Bahia, ele passou, acho que 1 ano lá no México também, fazendo sanduíche com a professora Griselda e com o professor Scott Montes. Então, e aí, depois que eu voltei, né, então eu comecei só coloquei mais umas fotos de outras pessoas que eu conhecia, os pesquisadores super importantes na minha vida e super legais. Foi tudo também através do PPG Bahia, que é a galera que a gente chama da herpetoparasitologia hoje em dia, que são as pessoas que trabalham com parasitas, que é o Lúcio Viana, aqui é a Cíntia Gonzalez, o professor Luciano Anjos e o Robson Ávila. Então, eu fiz só para, finalizando aqui só essa minha história, né? Então, só para a gente ver aqui algumas últimas imagens, né, de, tipo, hoje já na universidade, com os meus alunos, mas fazendo as minhas atividades no campo, tirando as horas de lazer, viagens, né, e outras coisas. Eu também vou discutir mais sobre perguntas que se seguem. Foi uma apresentação para falar um pouco sobre a minha história, para me apresentar, e aí até auxilia, eu acho que a responder algumas perguntas também que já estavam meio que no nosso roteirinho, né? Mas é isso, gente. Isso que eu tinha. Assim, essa é um pouco da minha trajetória, né? Aí agora deixa tu falar, Jefferson. Pode perguntar. Tá legal a história aqui. Eu só queria saber qual foi a pesquisa que você mais se empolgou assim, em fazer e que você considera mais importante dentro da sua área. Olha, nossa, é difícil essa pergunta, sabe? Porque, assim, a gente tem... É complicado a gente dizer uma pesquisa mais importante. Acho que todas as pesquisas são de extrema importância. Deixa eu só parar aqui a minha apresentação, tá? Mas eu diria que a gente fez um trabalho muito legal com o pessoal da Fiocruz, em que a gente detectar pela primeira vez uma espécie de eumínto, né, que causa infecção com Angiostrongylus cantonensis, aqui na região de Belém. Então, a gente fez um trabalho super legal, e eu acho que é um dos trabalhos mais citados. Se a gente for levar pela citação, o índice de citação, né, eu acho que esse é um dos trabalhos assim, que teve maior impacto em número de citações, e foi mais comentado, mais citado até o momento. Então, a gente fez uma busca em roedores dentro do campus da universidade, em vários bairros da região metropolitana de Belém até fora. E também a gente pegava aqueles caramujos africanos grandões, né? E procurava pelas larvas desses eumíntos, porque eles mesmos já tinham identificado na Fiocruz,
que esses caramujos eles eram vetores dessa doença para humanos, né? Já tinha sido detectada como vetor dessa doença para humanos em outras regiões. E aí eu acho que foi uma das pesquisas que a gente fez assim, que tiveram maior impacto, se eu for levar em consideração o número de citações, né? Agora, fora o número de citações, uma que me empolga e que me deixa super feliz foi quando eu fiz um pós-doutorado aqui, pelo PPG Bahia também eu fiz um pós-doutorado, esqueci de falar isso, né? Como é importante. E eu trabalhei junto com a professora Dini e o professor, o doutor pesquisador Yuri Kuzmin, da Ucrânia, e a gente trabalhou com sistemática e filogenia, a parte evolutiva de nematóides rabidiazídeos, né, que são os parasitos pulmonares de anfíbios e répteis. E durante esse projeto era muito legal, porque para mim era o que me deixou mais empolgado mesmo, porque a gente ia muito para campo, a gente fazia muita atividade de campo, e aí pegava os bichos, né, e aí dissecava, via os parasitos, e isso me deixava muito feliz, me deixa muito feliz, é algo que eu gosto muito de fazer. Quem me conhece sabe também que eu gosto muito de estar no campo, estar no laboratório e fazer várias coisas. Então, acho que essa foi... E esse projeto gerou muitos trabalhos, ainda gera muitos trabalhos, e dissertações, teses, no PPG Bahia também foram feitas, e nessa iniciação científica, todos foram feitos com material dessa flona, né, que é a flona cachoanã. Então, a gente ia para lá para fazer a coleta dos anfíbios e coletava os parasitos, né, com nosso foco era os pulmonares, mas a gente acabava coletando os demais também, e aí isso trouxe bastante material para a gente, e tem trabalho, eu acho que para uma vida ainda, se brincar aí. Eu digo que a minha vida foi científica, tá nesse projeto. Eu ia perguntar para você qual foi a tua perspectiva depois que saiu dos programas, mestrado, doutorado, mas aí você já foi emendando, né? Mestrado, já foi emendando. Da aula. Mas qual é a dica que você dá para quem... Não, pode falar. Mas qual é a dica que você dá para quem está no programa e vai sair já? E assim, tipo, o que você indica para essa pessoa que não é docente, não está trabalhando, mas que vê um futuro meio que incerto ainda mais agora no contexto da pandemia? É complicado, né? É uma pergunta complicada essa pergunta, mas eu sempre sou muito a favor da gente fazer aquilo que a gente ama e daquilo que a gente gosta, né? Eu acho que quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente quer de verdade, a probabilidade disso dar certo é muito maior. Então, é uma das primeiras dicas assim, que eu sempre dou para os meus alunos. Tanto que eu sempre tento ser, até com os meus alunos mesmo, tento ser o mais transparente possível nesse sentido, de, olha, se não é esse objeto de pesquisa que você quer fazer, que você queria ter agora, vamos mudar, ou então, se você quer mudar de área, mudar de orientador, quer ir para virologia, quer ir para bactéria, enfim, sei lá, o importante é você ser feliz, né? Porque, especialmente no doutorado, porque o doutorado eu digo que é um casamento. Imagina, são 4 anos você aturando, entre aspas, o seu projeto de pesquisa. E aturando no sentido, assim, não deveria ser aturando, né? Deveria ser algo que você faz porque você gosta mesmo, que você quer fazer. Então, por isso que eu sempre digo que é uma das receitas para, digo, nem o sucesso, mas eu acho que também para satisfação pessoal, e a satisfação pessoal leva posteriormente também a gente a ter sucesso naquilo que a gente está fazendo, é fazer aquilo que você gosta. Em relação ao contexto da pandemia, eu acho que a dica que eu teria assim, para quem está com dificuldades durante a pandemia tentar, primeiro, né, tentar bolar uma rotina. Eu acho que comentei isso no nosso podcast, falei que a gente ter uma rotina e ter um planejamento é algo essencial, e aí isso já também que responde aqui uma dúvida, o questionamento da Rossella, né, que está colocando aqui para a gente.
Se ela fala aqui, olha, Thiago, pode dizer para a gente qual é a receita para equilibrar a vida pessoal e profissional, pesquisa, e se isso existe mesmo, né? Então, talvez não é que exista uma receita, Rossella, mas se a gente tentar associar tudo isso que eu falei para vocês agora sobre a questão de você fazer aquilo que você gosta e você ter um planejamento para aquilo que você vai fazer, o que você gostaria de fazer, isso facilita bastante. Então, agora na pandemia, eu acho que o planejamento e a rotina, o estabelecimento de uma rotina, ele é essencial. E no lockdown piorou ainda, né? Porque o lockdown deixa a gente meio com a cabeça ferrada mesmo, meio que normal. Então, se você tem um planejamento, se você tem uma rotina, olha, vou acordar todo dia, durante a semana eu vou acordar 8 horas da manhã, vou fazer meu café, vou trabalhar nisso, estabelecendo as suas metas, tentando cumprir as suas metas da melhor forma possível, aí você consegue, então, superar, podemos dizer assim, todo esse momento. E se você até extrapolar isso depois para a sua vida pessoal de uma forma geral, você consegue, como a Rossella perguntou aqui, equilibrar a sua vida pessoal e sua vida profissional. É claro, sempre vão ter alguns imprevistos que vão poder atrapalhar um pouco o teu planejamento, mas isso não pode virar uma rotina no teu planejamento, né? Tem que ter um planejamento rotina e não deixar que as coisas que chegam depois, as demandas que chegam depois para você fazer, virem uma rotina na sua vida. Então, acho que isso é algo que é extremamente importante. E, claro, você tem que fazer também algo para distrair a mente, né? Então, é essencial jogar um videogame. Agora eu estou algo fora da academia. Jefferson, acho que o teu microfone está dando eco, não sei, tem alguém dando eco. Não sei se é porque está com 2 dispositivos, tenta silenciar um. Está silenciado, está me escutando direito? Estou ouvindo. Eu não sei o que está acontecendo, porque está dando meio que um retorno aqui do meu. Agora melhorou. Agora não está dando retorno. Então, aí, se você consegue estabelecer essa rotina, você vai, com certeza, vai facilitar a sua vida, né? Sumiu a pergunta do Denison aqui. Qual foi a pergunta do Denison? A Rossella gosta do caiaque. O Denison colocou boa noite, parabéns pela excelente apresentação. Gostaria de perguntar qual ou quais desafios você vê para um aluno que deseja entrar na pós-graduação hoje? É uma pergunta muito interessante, viu, Denison? Eu acho que o principal desafio hoje em dia está sendo a questão das bolsas, né, que tem, querendo ou não, está todo mundo vendo que estão reduzindo. Apesar do nosso programa, a gente ainda ter um número considerável, um número bom de bolsas, tanto de mestrado quanto de doutorado, mas a gente vê que esse financiamento para pesquisa tem diminuído cada vez mais, governo após governo, ano após ano, não é culpa de ninguém, não é culpa da Dilma nem do Bolsonaro, de ninguém. Tem acontecido, está encaminhando meio que para isso. E também, o outro grande desafio hoje em dia é a pandemia, né? Então, essa situação que a gente se encontra, que é uma situação muito delicada, de você não poder conversar com as pessoas, você não poder se encontrar com as pessoas, a gente é um bicho muito social, né? Então, a gente precisa desse contato, podemos dizer assim, entre conhecer as pessoas e conversar com as pessoas e trocar ideias. Eu acho que isso é essencial. E a falta desse contato físico tem dificultado as pessoas, né, a ter mais problemas mentais, psicológicos, né? E também tem dificuldade as nossas atividades experimentais, visto que para nosso programa de pós-graduação, a parte laboratorial também é extremamente importante. Então, acho que esse seria um dos grandes desafios, levando em consideração a pandemia e a situação que a gente está vivendo hoje em dia. Agora, os desafios, eles sempre vão existir, né? Em menor ou maior escala, isso também vai depender bastante do seu background, como eu costumo dizer, né? Da sua vida, de como você é, do que você construiu até hoje para você. Tudo isso depende muito disso também. Querendo um pouco ou não, às vezes a sorte ajuda ou atrapalha quando você não tem tanta sorte.
E aí eu acho que esses seriam os maiores desafios mesmo. A falta de investimento, é o principal, e o segundo é a pandemia. Mas como eu falei, né, se a gente equilibrar bem as coisas, como a Rossella também gosta sempre de ressaltar, dá até para fazer um passeio de caiaque no final de semana. Hoje em dia eu gostava muito de viajar antes da pandemia. Eu viajava, quem olhar o meu Instagram vai ver lá fotos de viagem. Todo ano eu tirava um mês da minha vida era um mês, às vezes, literalmente, para viajar. Ficava viajando, ia para um lugar distante no mundo, esquecia de tudo e de todos. Mentira, o pior que o negócio é tão assim, né, que a gente não consegue, às vezes, desvencilhar 100%, né? Eu ficava um mês de férias, mas a gente sempre acabava atendendo os alunos, uma emergência ou outra, assim, né? Mas se a gente tiver esse planejamento, consegue conciliar as coisas de uma forma bem tranquila. Flávia está perguntando, qual a sua opinião, qual o diferencial do PPG BAIP? O PPG BAIP, eu acho... Eu sou meio suspeito de falar, né, Flávia? Mas, assim, dentre as principais qualidades, podemos dizer assim, do PPG BAIP em si, é que eu acho que o nosso grupo de docentes, ele é extremamente coeso. Eu sempre gosto de falar sempre falo para todo mundo, que eu gosto muito de trabalhar no PPG BAIP como professor, né? Como aluno eu já gostava, e depois, tanto que, para ver como eu gosto do PPG BAIP, né? Voltei. Mas eu gosto muito do grupo de professores que trabalham no PPG BAIP. É um grupo muito tranquilo de se trabalhar, e a gente, no geral, maioria, praticamente todos, pensa realmente na evolução do programa, pensa nos alunos. Então, tanto que a gente está agora na pandemia com essas flexibilizou bastante coisa, né? Então, prorrogou defesas, está tentando auxiliar e dar apoio para os alunos no que for preciso. A gente está agora também criando essas estratégias novas, de abordagens novas também, para poder atrair os alunos e fazer os alunos se interessarem e conhecerem mais também o programa, né? Acho que essas lives que a gente está fazendo, o Instagram e os podcasts estão sendo muito legais, que está dando uma visibilidade muito boa também para o PPG Bahia. Isso está sendo um diferencial agora, eu poderia dizer também. E eu acho que o PPG Bahia te dá muitas oportunidades em todos os sentidos, porque você tem os melhores professores, né? Não porque eu estou no PPG Bahia, mas os professores são excelentes, são professores que marcam a tua vida, assim, eu diria. O professor Ricardo Schack é aquele homem, eu digo que ele é a história ambulante da virologia em pessoa. Ele chegou a me dar aula na graduação, e deu aula também durante o mestrado, e é inspirador você assistir uma aula do professor Ricardo Schack. Ele conhece, ele viveu a história do HIV praticamente no mundo, né? Então, ele acompanhou tudo que aconteceu de evolução de HIV. Ele com o Valinoto descobriram aí um dos tipos do HTLV. Então, tudo isso traz uma bagagem, podemos dizer, muito grande assim, para o nosso programa. E todas esses membros que a gente vai criando, no sentido de membros que a gente vai se disseminando, assim, né? Vai fazendo as parcerias, tem muitas parcerias internacionais também, e parcerias nacionais. E eu vejo, assim, um grupo, como eu falei, coeso e muito flexível para os alunos também, né? A gente sempre está pensando, não só no professor e no programa, mas a gente também tenta olhar bastante o lado dos alunos. O Hélio Júnior também fez outra pergunta aqui. Ele disse: professor, na sua opinião, pós-pandemia, quais as perspectivas quanto às pesquisas científicas para a área dos helmintos, sendo que o foco está na virologia atualmente? E parabéns pela apresentação. Sim. Eu acho que é o meu microfone que está dando eco, né? Carlos, tu que está aí controlando tudo. Excelente pergunta, viu, Hélio? Olha... Só um momento, professor, desculpa interromper. Jefferson, se você puder desativar seu microfone aqui, ele que está causando a interferência. Ok.
Realmente. Era o microfone do Jefferson que estava causando interferência. Obrigado, Carlos. Carlos também está aí só nos bastidores, mas o Carlos é um aluno meu da graduação que está ajudando a gente aqui na live hoje, né, nos acompanhando. Qual vai ser, então, a perspectiva de foco de pesquisa na área dos eumintos, sendo que hoje em dia está na virologia? Então, Hélio, como eu trabalho também muito com biodiversidade, porque eu trabalho com essa parte mais de parasitos de animais silvestres, então é muito focada na biodiversidade e conservação também. Então, acho que biodiversidade é o ponto-chave. Então, acho que nunca vai faltar tanta foco, vou dizer assim, perspectiva para trabalhar com eumintos, quando a gente puxa essa perspectiva para a biodiversidade também. E se a gente for lembrar, eu acho que não dá para a gente fugir muito do foco de doenças. Eu acho que as doenças infecciosas e parasitárias, voltando agora para a área médica e outras áreas também, elas nunca vão deixar de ser o foco. Porque elas ainda acometem uma boa parte da nossa população e da população mundial. E o surgimento do Covid, hoje, todo mundo já viu bastante sobre a história, né? Muitos já conhecem, que veio lá da China, né? E tudo mais, a história do morceguinho, aquela coisa toda. Então, isso é o quê, né? O Covid é uma zoonose, que é uma doença transmitida de animais para humanos. Então, foi uma zoonose. E as zoonoses, elas sempre vão ter importância também, né? Então, estudar os eumintos, eu digo não só eumintos, tá? Eu quero, acho que puxar o foco aqui para doenças infecciosas e parasitárias. Sempre vai ser um foco na nossa vida. Sempre. Então, as perspectivas para essa área de doenças infecciosas, ela sempre vai ser excelente. Porque você pode ter N outros objetos de pesquisa, você pode pesquisar N coisas ali dentro, utilizar diferentes modelos que eu digo, euminto, vírus, bactéria, fungo. Então, é uma área que eu particularmente considero uma área super interessante, a parte de agentes infecciosos, não porque eu sou, fiz doutorado no PPG Baip, mas, assim, pensando agora até, já que a gente tocou nesse assunto de perspectiva, não só de pesquisa, mas vamos falar um pouco de perspectiva profissional, vamos fazer a conta de quantos cursos da área da saúde existem, né? Então, vamos lá, só por alto aqui no UFPA, nutrição, medicina, odonto, enfermagem, fono, fisioterapia, nutrição, não sei se já falei nutrição, farmácia, biomedicina. Então, olha só brincando aqui, eu contei o quê? 9 cursos, 10 cursos da área da saúde. Todos eles vão precisar de professores e pesquisadores de agentes infecciosos, né? Não só agentes infecciosos, mas também imunologia, que está dentro da nossa área de atuação do PPG Baip, patologia, enfim, outras que estão associadas também. Tá? Então, todas essas são disciplinas que a gente pode atuar como docente, sendo doutor ou mestre em biologia de agentes infecciosos e parasitários, e a gente pode desenvolver pesquisa com todas essas áreas também. Claro, a gente sai com foco, né? Vamos dizer assim, eu fiz meu doutorado trabalhando com eumintos, mas nada impede, o ideal é que eu continue, né? Mas nada impede que por uma diversidade do destino ou por uma nova oportunidade que surja, eu venha mudar um pouco o foco da minha pesquisa e começar a desenvolver uma outra linha de pesquisa, por que não? Isso também é importante para o teu crescimento pessoal, para a ciência de uma forma geral, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nesse sentido também. Tiago Vasconcelos fez uma pergunta polêmica aí, professor. Vamos lá, Tiago Vasconcelos. O oportunismo de financiamento fez pesquisadores migrarem para a linha de Covid, mesmo não sendo expertise. O que acha? Eu acho que eu meio que até já respondi um pouco sobre isso agora, né? Eu acho que é importante a gente também
se adaptar, podemos dizer assim, a essas novas perspectivas que surgem na própria ciência. Agora, claro, né, Tiago, eu também concordo contigo que muitas vezes alguns pesquisadores e algumas pessoas, eles acabam migrando por uma questão mesmo só de oportunidade, porque surgiu, é só aquilo mesmo que estão financiando, então eu preciso de dinheiro e vou, né, trabalhar com aquilo. Então, às vezes é muito isso, mas a gente tem que também, eu sempre tento olhar pelo lado otimista da coisa, sabe? Eu tento ver como isso pode trazer contribuições, querendo ou não, para o conhecimento atual do Covid. Então, isso vai, querendo ou não, vai trazer contribuições para o conhecimento atual da doença, e surgem novas linhas de pesquisa, né? Então, o pesquisador, ele se dá a oportunidade de conhecer uma coisa nova, de trabalhar com uma coisa nova, e isso para ti também, como pesquisador, que eu sei que também já está aí na lida, na vida, né, Tiago? Isso para ti também é um crescimento pessoal e profissional muito grande. Então, acho que a gente tem que... a história é aquilo, tudo em excesso faz mal. Tá? Então, acho que ir só pelo oportunismo e ficar olhando só pelo oportunismo, né? Ou seja, só essa oportunidade que surgiu e eu só quero ter essa oportunidade de ganhar essa verba ou de trabalhar com isso, porque é o que está em foco no momento, e não realmente se dedicar àquilo, isso é um problema. Agora, a partir do momento em que você vê essa oportunidade, isso é empreendedorismo na ciência, tá? Então, é algo que a gente também não aprende muito. Mas a partir do momento em que você vê aquela oportunidade, se debruça sobre ela e passa a levar aquilo a sério de verdade, isso é excelente. Excelente para você, excelente para a comunidade científica e excelente para a população de uma forma geral também. Então, essa é a minha opinião. É uma pergunta polêmica, mas é uma pergunta bem legal. Silva da Silva fez outra pergunta aqui. Sobre as seleções do projeto para entrar no mestrado. As próximas seleções continuará nessa dinâmica? Que dicas pode fornecer para o ingresso futuro no PPG BAIP? Que agora, né, colocando, mandando projetos em vez de prova, como eram habitualmente, né? Ele está perguntando como é que diz? Se vai continuar nessa dinâmica ainda. Olha, Andrew, a gente ainda não tem certeza de como vão ser as próximas seleções. Né? Isso vai depender de N fatores, então eu não posso... eu estaria me comprometendo se eu te dissesse que eu sei como serão as próximas seleções. As seleções, elas são definidas em reunião do colegiado, então a gente se reúne, os professores, o coordenador leva, olha, a gente precisa fazer a seleção, como vamos fazer a seleção, e todos os docentes que estão ali é quem decidem a melhor forma de como vai ser realizada aquela seleção. Óbvio, o coordenador ele vai dar uma sugestão, né, ou as sugestões que ele já pensou, e a gente discute e define como vai ser. Então, não tenho como te dizer se vai manter esse formato, se vai ser do mesmo jeito, né? Então, porque a comissão muda a cada ano também, então juntam-se outros professores, e às vezes a gente tem outras ideias, a gente aprende com os nossos erros, que é uma coisa muito boa, né? Então a gente vai ver o que funcionou e o que não funcionou dessa seleção que a gente fez agora. Se precisar continuar, ser feita de forma... se a gente não puder fazer a prova tradicional como normalmente é. Eu acho que mesmo talvez com a prova tradicional algumas coisas mudem futuramente. E que dicas você pode fornecer para o ingresso futuro no PPG BAIP, né? Eu sempre digo que, eu acho que até na nossa... Era uma das perguntas também da Rossella, quando a gente fez o nosso podcast. Tem um podcast também mais ou menos nesse sentido, lá, já estou fazendo a divulgação, né? Tem o nosso podcast lá do PPG BAIP, o BAIPcast. E a gente fala um pouco sobre isso também, sobre a questão do ingresso. Eu acho que se você quer ingressar no PPG BAIP, basta você se esforçar bastante, no caso, né, estudar muito e se dedicar bastante, porque a prova realmente normalmente ela não é muito fácil, é uma prova um pouco mais complexa, demanda de uma leitura mais profunda, às vezes, do texto, né? Então, você precisa
realmente estudar bastante. Agora, a persistência, eu poderia dizer que é o ponto-chave. Aí você correr atrás dos seus sonhos e correr atrás daquilo que você quer de verdade. A Rossella, eu gosto de usar a Rossella como exemplo, porque da última vez a gente conversou bastante, e a Rossella tem uma história muito bonita no PPG Baip também, que ela fez o mestrado em outro, eu não lembro agora, não vou saber dizer qual era o PPG que ela fazia, mas ela fez o mestrado em outro. Ela falou assim, eu quero fazer o doutorado no PPG Baip, eu quero ir para o PPG Baip. Ela namorava o PPG Baip, olha, há muito tempo. E aí ela decidiu, eu vou fazer pós-graduação ali naquele lugar, e ela correu atrás e foi. E está aqui hoje com a gente no PPG Baip. Um outro exemplo que eu dou de persistência, que é muito interessante, é de um aluno meu agora, está até trabalhando também aqui é me orientando, mas ele tentou a seleção 4 vezes, se eu não me engano, ou 3, não lembro, não sei se ele está aí, é o Lucas Araújo, talvez vocês conheçam. O Lucas tentou a seleção várias, aí entra, esses dias teve até uma postagem polêmica, eu acho que foi no Facebook, dizendo, logo depois saiu o resultado dos PPGs e tudo mais, dizendo que, por que na seleção da UFPA só entra quem eles querem, né? Então, gente, não existe isso de a gente selecionar nenhum aluno dentro do PPG Baip. Eu quero fulano para entrar aqui no mestrado e por aí vai. Não é assim que funciona. A seleção é para todo mundo de forma igual, independente se era aluno do Tiago, se era aluno do Validoto, se era aluno do Ciclano. E o exemplo do Lucas é um exemplo muito claro. Ele tentou 4 vezes ou foram 3, eu não sei. Pergunta se ele estiver aí assistindo a gente nesse momento, pede para ele dizer, mas ele tentou várias vezes, porque era isso, ele queria estar no PPG Baip. Era o sonho dele fazer o PPG Baip. Então, e ele correu atrás, se esforçou, se dedicou, estudou bastante, né? Ele teve um crescimento, amadurecimento de uma forma geral muito grande durante esse processo todo, durante essas 4 provas que ele fez, ou 3, não lembro exatamente, ele fez bastante. E ele conseguiu finalmente ingressar, né? Então, é uma questão assim de você correr atrás daquilo que você quer, você se planejar, e estabelecer as suas metas pessoais. Não precisa você ficar dizendo para todo mundo, eu digo isso até para os meus alunos, né? Que eles têm que estabelecer as suas metas pessoais. Porque não adianta ele chegar e dizer assim, olha, Thiago, eu vou te entregar o meu texto amanhã, ou eu vou te entregar a minha qualificação no final dessa semana. Se ele não estabelece essa meta com ele mesmo também. E aí acaba que vira uma traição, né? Você se trai e trai o teu orientador também, porque você faz um pacto, eu digo que você faz um pacto quando você faz esses contratos verbais, você faz um pacto com aquela pessoa e faz um pacto com você mesmo. E aí quando você não cumpre o seu pacto, você se sente traído. Você mesmo sente que você se traiu. E aí isso vem, né, traz muitos problemas depois para você também, né? Então, essa questão do planejamento é um negócio muito legal, é muito importante que a gente comece a se planejar, vocês comecem a se planejar e estabelecer suas metas, estabelecer seus objetivos, e aí, a partir desses objetivos, vocês foca, é aquilo, né? Foca e corre atrás. Quando vocês querem emagrecer, vocês fazem o quê? Entra na academia, vai no nutricionista, né? Tem foco no plano alimentar, é a mesma coisa, gente. Faz o plano de estudos de vocês e vai seguindo, como se vocês estivessem seguindo o plano alimentar do nutricionista. Então, acho que é uma dica bem legal, assim, que eu daria para os meus futuros alunos e para vocês que estão aí assistindo a gente. Agora, professor, a gente está falando aqui tudo dentro do ambiente acadêmico. Agora, fora a docência, fora a vivência científica, como é que você vê o mercado de trabalho para as análises clínicas de modo geral? Para as análises clínicas, para quem faz mestrado, doutorado, é um pouco mais complicado, né? Porque nem sempre é o que eles realmente desejam para o mercado de análises clínicas, nem sempre eles querem alguém que tem mestrado, alguém que tem doutorado trabalhando no laboratório, né? Até porque eles não te pagam mais por isso também. Então, às vezes, nem tu vai querer trabalhar ali dentro do laboratório de análises clínicas, recebendo, às vezes, menos ou, enfim, não o suficiente
o que você acha suficiente para você, podemos dizer assim, né? Não vou dizer que não vai receber bem, mas para você aquilo não é o suficiente. Eu acho que esse seria o termo mais adequado nesse momento. Tá? Mas, assim, tem alguns laboratórios que já estão inserindo essa parte de assessoria científica dentro, e tem empresas dentro das análises clínicas, essas empresas de distribuição de produtos, que trabalham com biologia molecular, né? Então, que também estão agora absorvendo alguns profissionais que fizeram mestrado, ou fizeram mestrado doutorado, e estão ali prestando assessoria técnica e científica para equipamentos e outros tipos de empresas. Né? Tem até uma amiga minha, ela não é do PPG Baip egressa, mas ela já foi professora aqui do PPG Baip, que é a Janaína Vasconcelos, lá trabalhou até com o Pedro Vasconcelos lá no IEC, e hoje ela está, por exemplo, trabalhando como assessora científica da Roche, né? Roche, sei lá, aquela empresa de medicamentos e de produtos também, e aparelhos. Então, apesar de ainda não ser um mercado amplamente que absorve muita gente, acho que a tendência vai ser cada vez mais essas empresas também começarem a absorver esse tipo de profissional um profissional que eu digo mestres, doutores, né, que trabalham com pesquisa científica mesmo, para trabalhar, né, nas suas empresas. E aí você abre quem tem análise clínica, às vezes é mais, né? Quem é biomédico, quem trabalha nas análises clínicas, às vezes você tem uma oportunidade maior por conhecer as pessoas, por ter aquele networking, e por conhecer os equipamentos, a rotina laboratorial, e etc, etc. Não sei se eu consegui te responder, Jefferson. Acho que essa era uma dúvida tua também, né? Como biomédico. Legal, legal. Tá desligando o microfone. Então, professor, a gente já está há um ano nessa dinâmica de aula online, né? Tá me escutando? Ah, eu não estou te escutando. Ah, tá desligado, né? É que eu desliguei para não ficar dando retorno. A gente está há um ano nessa dinâmica de aula online. Você acha que os programas de pós-graduação eles conseguiram se adaptar ou ainda encontra muita dificuldade no rendimento dos discentes? Olha, eu acho que eu particularmente estou falando de assim, a minha visão das disciplinas que eu ministrei. Não, eu cheguei a ministrar umas 3 disciplinas na pós esse último ano, 2, na verdade. Ministrei 3 vezes, na verdade, foram 3 vezes. Uma foi bem no iniciozinho, então essa bem do iniciozinho foi até a Rosela até participou e outros alunos participaram, então eu ainda não estava preparado para o ensino remoto, então foi algo meio quase que improvisado, mas que eu acho que a gente conseguiu conseguir mostrar para os alunos o que eu queria naquele momento, né? Então foi tranquilo, mas assim eu acho que vai ser um aprendizado constante essa questão das aulas online, o ensino remoto de uma forma geral. Ele vai ser um aprendizado constante, não é o ideal, porque a gente carece muito do presencial para N coisas, mas assim, na pós eu vejo que a adaptação está sendo um pouco melhor do que na graduação. Na graduação eu vejo muitas dificuldades, porque os alunos não têm equipamentos, não têm internet de qualidade, enfim, N vários outros problemas. Na pós-graduação, você já, como a bolsa de mestrado assim, já dá é melhor do que R$400, que é a bolsa da graduação, então você já tem uma bolsa assim um pouquinho mais, né, acima dos 400, que já consegue dar um padrão, podemos dizer assim, melhor para o aluno, no sentido de que se ele se planejar, ele consegue comprar um computador para ele estudar, por exemplo, consegue pagar uma conexão de internet razoável na sua casa, ou melhorar, se já tiver alguma, tá? Então, aí eu acho que isso tem facilitado toda essa questão do ensino remoto na pós-graduação. Mas, mesmo assim, tem muitos alunos que ainda não estão adaptados, não gostam do formato,
E realmente é muito cansativo você ficar, sei lá, 2 horas, 3, às vezes, na frente do computador, né? Tem professor que ainda leva 3, 4 horas na frente do computador, não sei na pós, mas na graduação. Eu ainda vejo alguns fazendo isso, com aula expositiva mesmo. Mas eu acho que a gente tem tentado, da melhor forma possível, ir levando também da melhor forma possível. Então, eu vejo assim, que na pós está indo... É aquilo, ainda não é o ideal, mas melhorou, e se a gente precisar continuar dessa forma, eu acredito que a tendência vai ser melhorar cada vez mais. Melhorar no sentido de tentar tornar o ensino remoto, EAD, etc., como vocês preferirem chamar, tornar ele um pouco mais palatável, poderia dizer, né? E que a gente consiga cumprir os nossos objetivos. Na verdade, quando eu começo a dar uma disciplina, eu também estabeleço objetivos. Então, eu tenho os objetivos de ensino. O que eu quero que o meu aluno aprenda? E aí, a partir desse objetivo, está vendo como as metas são importantes, os objetivos são importantes, né? Então, o que eu quero que o meu aluno aprenda nas minhas aulas? Então, eu traço aquele objetivo do que eu quero que o meu aluno aprenda, e aí eu tento dar mecanismos, formas, aulas, enfim, tento fazer de tudo para que o aluno alcance também aquele objetivo que eu propus para ele. E assim, eu tenho, acho que conseguido, pelo menos na graduação eu vejo que é mais difícil alcançar a todos, mas na pós eu tenho visto assim, que, no geral, a gente consegue alcançar uma boa parte, mais de 80% dos alunos, no sentido de, quando eu termino, eu digo, consegui cumprir o meu objetivo, estou satisfeito, estou feliz. Então, eu vejo muito assim, dessa forma, né? O ensino remoto. Se ela está aí, pode falar o que ela achou da... Pior que a que ela pegou nem foi uma aula tão boa, não. As últimas foram bem melhores. Cadê a Rosela? Descendo aqui. Tá desligado, professor. Eu desliguei. Não, eu perguntei o que mais que tu tens de pergunta aí. Tá fazendo umas perguntas além, né, daquelas que estavam no nosso roteirinho. Tá sendo legal, bem bom. O Francisco Josifano. Uma grande inspiração. Obrigado, Francisco. Um conselho do Dr. Tiago para quem está ingressando, para quem está entrando agora no doutorado igual eu. Para ti que está entrando no doutorado, né? Eu acho que o principal conselho que eu daria para ti, Jefferson, é esse. Eu já dei várias vezes aqui, né? Estabeleça suas metas, estabeleça uma rotina de estudos, e isso vai favorecer o teu aprendizado e até tu desenvolver a tua tese também, né? Então, acho que esse... E, assim, eu acho que outra coisa importante também que eu não falei ainda, que é essencial hoje em dia para vocês, né? Tentarem tornar essa trajetória agora, nesse período pandêmico, um pouco mais, vou nem dizer fácil, mas realmente mais agradável. Sejam abertos, conversem com os orientadores de vocês. Eu conheço praticamente todos os docentes, assim, conheço de conversar bastante com quase todos os docentes do PPG Baip. Então, no geral, a maioria deles é muito acessível para conversas, para trocar ideias. Então, se você está passando por problemas, informe para o seu orientador, converse com ele. Agora, mais do que nunca, a gente precisa saber o que está acontecendo na vida de vocês. A gente, que eu digo, os professores, né? Porque se a gente não souber que você está passando por dificuldades, a gente não tem como, até nem como levar essa demanda para o PPG, para resolver de alguma forma, ou como ajudar vocês da forma como a gente puder ajudar também, né? Então, eu acho que uma outra dica importante é você sempre contar com aquela pessoa que você escolheu para ser o seu orientador. Que lembra, principalmente tu que está no doutorado, Jefferson, é um casamento, né? Então, 4 anos
é bastante tempo, né? Uma vida quase. E a gente tem que ter uma relação boa com o orientador, sempre buscar ter essa relação excelente. Eu sempre tento trazer essa leveza para os meus alunos, às vezes até me meto na vida deles, né? Nem posso, mas às vezes eu me meto, coitados. Mas, assim, é sempre pensando no que a vida pessoal dele pode também atrapalhar no profissional, que acaba atrapalhando o meu profissional também. Então, e não é isso que a gente deseja para o nosso aluno. A gente sempre tenta conversar, e aí eu acho que enchem realmente o saco do orientador, no sentido de ficar ou mostrando as demandas de vocês, as dificuldades, né? Então, não digo encher o saco todo dia também, né, gente? Também não dá. Mas tentem estabelecer essa rotina de uma conversa. Semana, professor, essa semana eu consegui fazer isso, isso e isso. Então, se ele te estabeleceu algum objetivo para ser cumprido, professor, não consegui ainda, mas semana que vem eu vou, né, tentar terminar. Então, não faz esse pacto, não faz esse contrato, só fala, olha, professor, não consegui fazer ainda. Tá? Mas eu acho que esse diálogo com o professor é muito importante. Olha a Marinete, obrigado, Marinete. Soraya Machado tem uma pergunta aqui também. Soraya, com esse cenário de pandemia, acesso dificultoso aos laboratórios de pesquisa, impossibilidade de realizar experimentos, etc. Quais conselhos você daria para os alunos que estão com projetos parados? Uma boa pergunta, Soraya. Inclusive, o teu projeto está parado, está meio parado. Eu acho que o foco, porque vai depender muito de como está o andamento do projeto de vocês, né? Então, se você já tem dados que você acredita que seriam suficientes para produzir um artigo, converse com o seu orientador, sente, faça o seu artigo, né? Tente focar nessa parte de escrever já os resultados e tentar fazer alguma publicação referente àquilo. Se realmente não tiver jeito, eu acho que para quem está começando e acha que não vai ter como, né? Não vai ter tempo de finalizar, por exemplo, principalmente mestrado, que é mais curto, né? Tentem mudar o projeto de pesquisa também, conversar com o orientador sobre a possibilidade de vocês trocarem o projeto de pesquisa para algo que seja mais viável de ser executado nas condições que a gente está vivendo nesse momento. Então, aí também é uma questão de você começar a se planejar agora, pensando que se a gente já está 1 ano nessa brincadeira, pensem só, olha só que sério isso, gente. A gente está 1 ano nessa brincadeira, entre aspas, né? É coisa séria. Mas a gente está 1 ano nessa pandemia. A probabilidade de a gente ficar por mais 1 ano ainda é muito grande, levando em consideração o cenário que a gente tem de vacinas e etc, etc. Tá? Então, se você pensa que vai voltar mês que vem, eu pensava que ia ser assim. Confesso para vocês, quando começou, eu falei assim, daqui a 1 mês a gente está de volta, né? Para tudo, acabou e tal, a gente vai dar uma amenizada. Mas não, gente, o negócio está cada dia pior, né? E o que eu estou vendo é que esse ano está pior ainda em relação ao número de mortes. E eu sempre digo que parece que o Divulga da UFPA virou um obituário, né? Todo dia aparece lá, alguém morreu, alguém faleceu, etc. Então, pensem a longo prazo, realmente. Então, se você não tem tempo, eu diria pelo menos 1 ano, se não for mais. A gente vai permanecer ainda dessa forma, com essas dificuldades de acesso ao laboratório. Talvez dê uma afrouxada, como foi no ano passado, lá pelo meio do ano, mas não sei como vai ficar. Então, tentem focar no que vocês já têm, publicar e trabalhar naqueles dados que vocês já têm, se eles forem publicáveis. E se isso não for viável, daqui a 1 ano você tem que defender, vamos pensar em outra coisa, outro projeto de pesquisa, usa um pouco da oportunidade do Covid no momento e verifica essa possibilidade também de trabalhar com algo relacionado com o Covid. Então, aí eu acho que é uma questão de você realmente também se planejar, conversar com o seu orientador e ver o que vocês podem fazer juntos, né? Você e seu orientador, para tentar amenizar tudo isso que está acontecendo, que eu sei que não é fácil, e isso traz muitas aflições para a gente que eu digo,
ser humano, as pessoas, de uma forma geral, não só eu, Thiago, pesquisador, você, Soraya, aluna, e Jefferson, aluno. Né? Toda essa situação, ela traz muito... um peso muito grande para a gente, né, em todos os aspectos. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando for lidar com essa situação em si e realmente tentar ser o mais aberto possível com as pessoas e conversar mesmo. Porque se você não conversar com o seu orientador, você não vai conseguir resolver a sua vida também e ele não vai, como eu falei, pensar em outra estratégia. Se você falar assim, olha, chegar para o teu orientador e falar, olha, eu acho que não vai rolar nosso projeto, acho que vamos tentar alguma outra coisa, vamos resgatar alguma coisa que a gente já fez antes e pelo menos para tentar finalizar isso agora nesse momento. Agora, se você tem prazo, se você ainda tem tempo, pode pensar em postergar um pouco mais a execução da parte prática do seu experimento para fazer assim quando as coisas retornarem ou forem retornando de forma gradual, porque também não vai retornar do dia para a noite, né? Acho que vai ser algo bem gradual mesmo. Uma boa pergunta também, Soraya. Eu acho que não tem, nesse momento não teria, eu nem diria que teria também uma receita mágica para isso, tá? Mas eu acho que o teu planejamento pessoal vai ser também muito importante nesse momento. Obrigado pela pergunta. Muito boa a sua pergunta também. O Bruno Fernando, vamos comemorar o Halloween nas aulas de animais de CD. Muito obrigado, viu, Bruno, pelo comentário. Foi a turma do Bruno que a gente comemorou um Halloween. Eu dei aula para eles no dia 31 de outubro e eu falei, gente, venham todos fantasiados, né? Foi um negócio bem legal. Gente. Ele é da turma do noturno, então foi muito massa, assim. Uma experiência muito boa com os alunos que eu tive. Muito legal. Obrigado, Bruno, pela lembrança. Soraya, agradeço pela resposta. E você, professor? Com esse sucesso todo aí, qual é o próximo passo do professor? Sucesso todo. Oh, meu Deus, quem der. Não, mas eu digo que eu me sinto... Eu fico feliz com o que eu alcancei até agora, né? E estou muito feliz com o que eu estou fazendo. Digo para os meus alunos, eu acho que é até visível, às vezes, no laboratório, né? Como eu chego feliz, eu converso, a gente brinca, e a gente discute, reúne, e bate papo sobre parasitas e tal, aquela coisa toda. Então, eu acho que para mim é extremamente gratificante, né? Tá aqui no PPG Bahia, tá aqui contribuindo com vocês nesse momento agora. Eu sei que como a gente viu, é um momento delicado, e eu acho que trocar essas ideias, essas experiências, mesmo que virtualmente aqui com vocês, né, é bem importante e bem interessante. E, assim, para mim, perspectivas futuras dentro do PPG Bahia, eu me vejo continuando contribuindo com o PPG da melhor forma possível, né? Como eu falei, é um grupo bem coeso, gosto bastante de trabalhar com todo mundo ali dentro, então a gente pretende sempre estar contribuindo ali, né? A Rosela até perguntou no podcast, tem lá assim, mas você vai virar coordenador do Bahia? Eu falei, olha, Rosela, eu acho que tu pretendes, né? Eu falei assim, olha, eu acho que esse essa questão de ser coordenador ou não, né? Acaba sendo um rumo que a gente toma na nossa vida. Em algum momento isso pode acontecer para mim, como pode acontecer para outro docente também que esteja no PPG, ou pode se repetir esse ciclo para outro docente. Então, eu nunca excluo a oportunidade, ou a possibilidade, que eu digo, de repente, me candidatar a ser coordenador do PPG Bahia, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente está aqui, a minha ideia realmente é estar no PPG para contribuir. Se naquele momento o PPG precisar de mim como coordenador, e for, né, de comum acordo do nosso colegiado, que eu vou virar coordenador, sei lá, que eu vou concorrer e tudo mais, todo mundo me apoiar, beleza, vamos, né? Agora, eu acho que é tudo um processo, né? Eu acho que também é tudo um processo, cada um tem a sua vez, podemos dizer assim, e por enquanto ainda não foi o meu momento, mas se esse momento chegar algum dia e eu ouvir o chamado, eu estarei com o coração aberto para contribuir de verdade, né? Então, eu sempre falo isso para
os meninos, né? Meus alunos nem gostam muito, né, que eu fale essas coisas, eles falam, meu Deus, vou perder meu orientador para o PPG, mas eles devem estar todos enciumados aí, quem estiver assistindo, mas assim, isso é um fato, é um caminho assim, que vai surgir em algum momento para todo mundo, eu acho, faz parte do processo da tua carreira, você passar por cargos administrativos em algum momento, ou em vários momentos. Já fui coordenador do curso de biomedicina aqui da UFPA, né? Então, ouvi o meu chamado, fui lá, atendi, contribuí, e agora estou um pouco de fora, mas contribuindo indiretamente, não na coordenação diretamente, mas estou disposto, né, a ajudar no que for preciso, tanto que acho que eu tenho contribuído também com vocês, né, a gente está no grupo da divulgação científica do PGBaip, estou ajudando vocês nas lives, em revisão de algum conteúdo, em ideias, então eu acho que a gente está para somar mesmo, e eu acho que até o Eduardo também facilita, o atual coordenador facilita a gente, né, a gente tem um diálogo muito aberto, eu e o Eduardo, a gente conversa sobre tudo, troca ideias, ele tem umas ideias boas também, algumas malucas, assim, que ele é todo... Vocês conhecem ele, né? Tem umas ideias malucas, umas ideias boas, e ele é também sempre muito aberto a ouvir e a conversar com a gente, né? Então, eu acho que a gente vai continuar nessa relação ainda de contribuição com o PPG-Baip enquanto for possível. Então, é isso que eu penso futuramente, né? Então, continuar nas minhas pesquisas com os meus parasitos, os meus homínidos, que eu gosto pra caramba, curto muito, sou muito feliz fazendo o que eu faço, e então, assim, é algo que eu me encontrei, que eu não esperava que eu ia me encontrar, né? Trabalhar com esses bichos, e eu sou muito feliz mesmo de estar aqui no PPG e de poder contribuir também. É isso. Oi? Não te ouvi agora. Não falei nada. Tá cortando já. Não tinha falado nada. Tá cortando aqui pra mim. Não sei pra vocês, mas também cortou, não te ouvi nada. Não. Vou ligar meu microfone. Eu disse que eu não tinha falado nada. Aí, o que mais? Qual é a outra pergunta? Alguém mais tem alguma pergunta? Aí, olha, siga nosso perfil do Instagram, tá aí pra vocês. Página do Facebook também. Ei, olha o chamado aí, ó. Eu falando com o microfone desligado. Eu falando que o chamado tá aí embaixo, né? O Carlos tá aí só trabalhando com a gente. Obrigado de novo, viu, Carlos? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? O Jefferson ainda tem alguma pergunta? Alguma observação? Você já falou quase tudo, já ultrapassou o roteiro. Já ultrapassamos o roteiro. Bem abrangente os temas. Eu estou falando de novo com o microfone desligado. Estou falando que realmente as perguntas foram ótimas. Eu agradeço a todos. E agradeço também a Marinette mais uma vez, né, que me acompanhou nessa trajetória. Ela que fez um comentário para mim. Eu fico muito feliz de estar trabalhando hoje com a Marinette. Ela participou da minha banca. A gente já fez trabalho juntos. De vez em quando a gente faz uma revisão no manual do PPG-Baip, que ainda precisa de mais revisões, né? Mas é muito, muito gratificante poder trabalhar com todas as pessoas que estão no PPG-Baip mesmo. Então é isso, né, professor? A gente estipulou quanto? Acho que é isso. Já temos 1h30, falamos bastante, conversamos muito. Eu acho que a plateia está satisfeita de perguntas, né? Estava olhando aqui, parece que não tem nenhuma outra pergunta.
Então, acho que podemos finalizar, Jefferson. Te dou as honras. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente vai preparar mais lives para vocês no decorrer da semana e espero ter sanado as dúvidas de vocês. E é isso, sucesso para todo mundo. Que a gente boa e que essa pandemia pare logo para a gente ir para os laboratórios, que eu ainda nem fui para o laboratório, né? Eu entrei agora no doutorado, eu passei em dezembro, doido para entrar no laboratório para fazer alguma coisa, mas nada. O orientador, fica em casa, vai escrever teu trabalho. Não tem nada ainda. Mas é isso, já estamos esperando, né, isso tudo amenizar um pouco para a gente dar início aos trabalhos, que realmente está atrapalhando todo mundo. Na verdade, a gente vai trabalhando, não é que a gente não esteja fazendo nada, isso é importante também a gente ressaltar, né, Jackson? Eu acho que a gente vai trabalhando da melhor forma possível enquanto a gente está em pandemia, isolamento social e distanciamento, né? E aí eu também queria agradecer o convite do pessoal do PPG Bahia, né? Vocês, alunos que me convidaram, também ao Eduardo pelo convite oficial depois, né, e as ideias. Qualquer coisa a gente saibam que nós estamos aqui, né? Então eu quero ressaltar isso, frisar isso bem. Sabe que nós, do PPG Bahia, estamos aqui para apoiar e ajudar vocês, nossos alunos também, da melhor forma possível durante esse momento, que a gente sabe que é um momento super delicado e super difícil. Então, não hesitem em procurar os orientadores, os professores, a coordenação, caso vocês tenham dúvidas. A secretaria também do PPG Bahia é extremamente eficiente, vocês podem conversar com o Michael, com a Mirna, né, que eles também, vocês já devem conhecer, eles também resolvem todos os pepinos, vão resolvendo os pepinos, ajudam vocês a resolver os pepinos. Então, qualquer coisa, podem entrar em contato nas nossas redes sociais, não percam os episódios do BahiaCast, que estão saindo. Agradecer Eu não sei Oi? Agradecer ao Carlos também. Isso. Então, Carlos, agradeço também pelo a sua assessoria técnica aqui nesse momento, né? Foi muito importante. E aí depois, como o Jefferson comentou, a gente teve um pequeno problema técnico no nosso canal do Bahia, no canal do YouTube, que ele não tinha sido ativado, faltou ativar, então a gente só poderia fazer a live com 24 horas, né? E a gente fez ela em outro canal, temporariamente, e aí, só que esse vídeo a gente depois vai disponibilizar lá no canal do Bahia mesmo, para fazer o upload lá no canal, para ficar disponível para as pessoas assistirem a live de hoje, quem não pôde assistir e quiser também depois acompanhar, tá bom? Então, agradeço a todo mundo que esteve presente, fiquem em casa, se cuidem, e eu espero encontrá-los nas nossas aulas virtuais, quem for participar de alguma disciplina minha. Agora eu vou dar 2 disciplinas, uma obrigatória e uma optativa. A obrigatória vai ser agora em abril, a optativa vai ser em maio, alguma coisa assim. Em agosto eu vou também dar outra disciplina, então quem quiser a gente se encontra lá. E aos futuros alunos do PPG Bahia que estiverem assistindo, quem quiser entrar, né, e tem esse sonho também, a gente só reforçar, corram atrás dos sonhos de vocês, não desistam nunca, não esqueçam que para vocês conseguirem alcançar esse objetivo, né, que é entrar no PPG, basta vocês realmente traçarem as metas de vocês. Não é impossível, tem muitas pessoas aí mostrando para vocês isso, que tentaram várias e várias vezes e finalmente conseguiram, e eu agradeço, né, toda a atenção e a gente se encontra nos próximos episódios, quem sabe, nas próximas lives, nos próximos podcasts, que eu vou estar por aqui também, né? Tem umas surpresinhas aí na minha disciplina, que a gente vai provavelmente aparecer aqui pelo YouTube, pelos podcasts da vida, então aguardem, que a gente vai fazer umas coisas bem legais, vai continuar produzindo material para vocês aqui no YouTube, no Instagram, no podcast e continuar interagindo com a galera também, tá? Então, é isso, gente. Abraço para todos. É isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Bye. Acho que agora pode fechar.